Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje com os deputados Otávio Leite, do PSDB, e Leonardo Pisciani, do PMDB. Deputado Otávio Leite, nos próximos dias o Congresso deve votar o Marco Civil da Internet. Há uma rebelião, parece que o PMDB se colocou contra a proposta que foi relatada pelo deputado Molon, que na verdade define o princípio de neutralidade da rede. Como é que o senhor vê, digamos, essa questão objetivamente, a regulamentação do Marco Civil da Internet, que foi, digamos, proposta pelo presidente Dilma, mas que teve algumas emendas acrescentadas por conta da espionagem da Agência Americana de Segurança. Portanto, há algumas inovações, como, por exemplo, se criar um banco de dados no Brasil, para que você evite, de certa maneira, a bisbilhotagem internacional, ou pelo menos tente evitar. O deputado Haroldo de Oliveira, nesse programa na semana passada, se colocou contra, dizendo que qualquer lei é restritiva, e no caso da internet você não pode ter nenhum tipo de restrição, a internet é um território livre. Enfim, como é que o senhor vê essa questão, deputado? O tema é relevante e, ao mesmo tempo, muito complexo, muito complexo. Nós vimos estudando essa matéria. É evidente que é preciso ter salvaguardas para os usuários da internet. É necessário que o Poder Judiciário tenha condição de acessar quando, em determinadas circunstâncias, se fizer absolutamente imprescindível, as informações contidas entre comunicações de pessoas para fins de apurar crimes, de desvendar máfias e coisas do gênero. Tudo isso tem que estar previsto. Nós temos emendas a esse projeto, ainda não foram todas acolhidas. Há uma questão básica, que é o direito elementar, que o cidadão tem que usufruir de, a qualquer instante, saber se o seu provedor efetivamente guardou o seu histórico de uso da internet. Isso não está na lei, nós vamos propor como uma emenda de plenário. Enfim, é preciso tratar esse assunto como um assunto não de governo, mas um assunto de Estado, né? Porque hoje são mais 280 milhões de aparelhos de telefone no Brasil, para uma população de 200 milhões. A convergência digital para o telefone é inevitável, as pessoas têm que ter acesso a essa rede que se criou, que ela é formidável em muitos aspectos. Em outros é perigosa, mas é preciso que esse mundo digital, que na verdade se associa ao mundo físico que a gente vive, ele veio para ficar. Então as pessoas têm que ter salvaguardas em relação a isso. O projeto é muito complexo, nós não temos ainda uma definição da bancada, nós queremos emendar para aperfeiçoar. Deputado Pisciani, o líder do PMDB também disse que é contra esse projeto, principalmente ao capítulo que estabelece a neutralidade da rede, ou seja, o capítulo que impede que as empresas provedoras cobrem de maneira diferenciada se você vai ter acesso só a download de música, ou se você vai ter acesso só aos seus e-mails, ou seja, haja uma segmentação pelo tipo de utilização da rede. Como é que o senhor vê a questão e que tipo de posição o senhor tem em relação a isso? O deputado Molon fez um apelo na linha do que disse agora o deputado Otávio Leite, dizendo o seguinte: esse projeto não é do governo, não é da presidente Dilma, esse projeto, no ponto que ele está, a partir das emendas que foram incorporadas, hoje eu posso dizer tranquilamente que é um projeto da sociedade brasileira. O senhor concorda? Não, eu não concordo não, cara, com o deputado Molon. O que eu vejo é o seguinte: a neutralidade de rede, que é uma coisa importante. O que é a neutralidade de rede, porque o telespectador nos entenda? É que o provedor não pode privilegiar conteúdo próprio dele em desfavor de conteúdo de outro provedor. Isso é neutralidade de rede. Isso já está garantido em normativa da Anatel, que regula o setor de telecomunicações, que está em vigor. O que o projeto faz é criar uma regra que, no fundo, vai encarecer o serviço para o cidadão, porque ele cria neutralidade de rede, ele fala na neutralidade de rede, mas, na verdade, ele cria uma exigência de que todos tenham que ter um aumento de infraestrutura, ou seja, tem pessoas que usam mais internet do que outras. Tem umas que usam a internet para assistir, por exemplo, vídeos, downloads, coisas que requer um plano de megabytes muito grande. Todos, portanto, para pegar muito dado. Outras usam só para acessar os e-mails ou para ler uma notícia, Então, gastam muito menos. Que o projeto proíbe.
O projeto proíbe, não. O projeto faz com que tenha que ser disponibilizado a todos o serviço no top, como se todos usassem o máximo. Ou seja, todos pagarão. Aquele que usa pouco vai ter que pagar igual a quem usa muito. E esse é o grande E o problema. PMDB está fechado contra o projeto. Contra o projeto. E a questão dos call centers, dos data centers no Brasil, dizer que isso vai impedir a espionagem, me desculpa, mas é uma piada. Como é que Porque a questão do call center estar aqui é para encarecer também o serviço. Não importa se o call center vai estar aqui ou não. Se tiverem que fazer espionagem, vão fazer do mesmo jeito. Deputado, não é mas isso que vai deputado, mas tem uma impedir a questão espionagem. em relação ao call center está aqui, ao data center está aqui, que é o seguinte. Hoje em dia, quando você armazena os dados no exterior, se for igual, você tem qualquer tipo de litígio e você, enfim, entra com uma ação contra o provedor, ele diz o seguinte: eu não tenho que te dar essa informação, você entre com uma ação nos Estados Unidos ou então na Nova Zelândia, onde está o provedor, e se você ganhar na justiça lá, eu então forneço a você. Agora, se os dados estão no Brasil, ele é obrigado, ele é regido pelas leis brasileiras. Portanto, passa a ser obrigado a fornecer as informações. E aí, então, daí a exigência de você ter esse controle. Há uma diferenciação, dependendo de onde esteja o data center, a empresa de internet que presta o serviço no Brasil se submete às leis brasileiras. Há uma divergência com relação à reserva de dados. Se dados, por exemplo, num eventual processo judicial, fossem requisitados dados, se seria disponível esses dados vindo do exterior. E há dois problemas adicionais. Essas empresas, esses provedores, recebem muitos valores dos clientes brasileiros. Facebook, Google, da vida, etc. E são notas fiscais que, na verdade, são pagas em dólar para uma empresa no exterior. Então, a tributação que o país deveria também impor a esse serviço, hoje praticamente não existe, tirando o IOF. E tem mais. De onde vem a internet? Vem de um servidor, o servidor raiz, que fica nos Estados Unidos. De lá emana tudo. E aí elas se criam todas essas redes que nós sabemos dos provedores e aqueles que oferecem serviços. E no Brasil tem o chamado Comitê Gestor da Internet, que é um comitê importante que ele, na verdade, é uma espécie de um cartório dos domínios. Eu tenho lá, otavioleite.com.br, que é o meu. Eu tive que me registrar e pago por isso, como qualquer um, público, privado, ou pessoa física ou pessoa jurídica. Essas receitas são muito grandes, Isso tem que ser transparente. Isso eu propus que seja transparente, que o comitê gestor claramente mostre o que vem fazendo. Hoje em dia não se sabe, estou falando de milhões e milhões e milhões. Isso não está no projeto, por exemplo. Eu vou fazer um rápido intervalo. Por isso que o projeto é ruim. Não, o projeto tem que ser debatido mais. Como está, ainda não está no momento. Está trancando a pauta. Se não for votado, em regime de urgência, tranca a pauta. Enfim, há um impasse. Ou se vota ou não há como a pauta prosseguir trancada. E o combustível da solução ou não do problema é o diálogo, que é próprio do parlamento. Vamos fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta aí.